Me responda com honestidade, quanta pirataria você ainda consome? Então, pessoal, eu tava aqui ontem pensando sobre pirataria de uma forma geral e sobre a pirataria que eu ainda uso, né? Tem algumas piratarias que eu ainda uso por alguns motivos que eu vou explicar aqui ao longo desse vídeo, né? Para começo de conversa, vamos pensar aqui no começo da pirataria, como tudo isso começou. Eu lembro quando eu tinha lá meus, acho que 10, 11 anos, no começo de quando eu comecei a usar a internet, lá 94, 95 mais ou menos, ainda era uma coisa muito nova, não era todo mundo que tinha internet em casa, era caro e tal. Não era nem todo mundo que tinha computador em casa para começo de conversa, né? E o meu pai usava um protocolo de chat que eu acho que nem se usa tanto mais, que era o IRC, né? Que é o Internet Relay Chat. E a gente acessava essa rede usando um programa chamado Mirk. E por causa disso eu penso que muitas pessoas achavam que Mirk era aquele tipo de conversa, era aquele protocolo, aquele chat, quando na verdade era apenas um dos... Nossa, bati no tripé aqui. Na verdade era um dos programas que você usava para acessar essa rede, né? E aí, nesta rede, o meu pai estava conversando com um cara lá israelense, ainda lembro disso, e o cara estava ajudando meu pai a testar as funcionalidades do programa. E agora eu fiquei me perguntando como foi que meu pai descobriu sobre o Mirk, né? Porque ele que me apresentou o negócio. E aí o amigo, esse cara israelense qualquer, falou, vou te mandar um arquivo e você recebe aí e você me diz se funcionou. E ele mandou um arquivo de MIDI pro meu pai, que era o tema da série clássica do Batman dos anos 60, né? E meu pai ficou maravilhado. Nossa, esse cara do outro lado do mundo me mandou uma musiquinha em MIDI, não era algo muito sofisticado. Só que tecnicamente falando, aquilo já se tratava de uma forma de pirataria, né? E anos mais tarde, não tanto tempo mais tarde, surgiu o Napster, que foi, eu acho que a primeira vez que a pirataria se tornou de fato um problema grande, né? O que era o Napster para vocês mais novos? Napster era um programa que permitia que você trocasse arquivos de MP3, né? E o Napster era bastante rudimentar. Eu lembro inclusive que o Napster ele não tinha uma função de dar continuidade a um download interrompido. Então por causa disso, eu cresci, tinha várias músicas daquela época que eu só tinha tipo metade da música, porque se o cara desconectasse, não era que nem um torrent, por exemplo, que tem várias pessoas compartilhando ao mesmo tempo. Era você estar pegando de uma pessoa só específica, né? E aí, se aquela pessoa desconectasse, o seu arquivo ficava pela metade e você ficava só com a metade da música, né? O Napster foi processado, morreu, mas aí a pirataria na internet é como a Hidra. Você corta uma cabeça, surgem duas para tomar o lugar dela. Vieram vários outros programas de compartilhamento de arquivos, né? E todos eles acabavam eventualmente sendo fechados, porque de uma forma ou outra o arquivo ainda passava pela central do serviço, né? O que colocava o serviço numa posição legal complicada, até que surgiu o torrent, que você não está, na verdade, passando aquele arquivo por um servidor. As pessoas estão trocando o arquivo diretamente entre si, é mais difícil de complicar esse sistema legalmente, né? E isso era só em relação à pirataria de música, né? Embora esses outros programas, Kazaa, LimeWire, você podia baixar outras coisas, a função principal era para compartilhar músicas. Tinha outras formas de pirataria também que eu também participei. Por exemplo, lá nos idos de 2001, 2002, mais ou menos na época em que banda larga começou a se popularizar, surgiram os sites de jogos completos grátis, e a maioria deles propagava isso na própria URL, era tipo jogos completos grátis, ou free games, ou freefallgames.hpg.ig.com.br, era sempre um negócio assim. O que esses sites faziam? Eles pegavam os jogos, eles cortavam os jogos em 50 arquivos zip, né, ou arquivos RAR, né, .rar, e aí você ficava baixando um por um até pegar todos os arquivos e você rodava o primeiro arquivo zipado e ele ia e descompactava os outros arquivos, né, e através desse meio eu peguei vários joguinhos clássicos na época. Voltando um pouco pro Mirk, tinha pessoas que ofereciam serviços de gravação de CD, né, eles te mandavam uma lista .doc com vários jogos e aplicativos, você escolhia os jogos ou aplicativos até que fechasse 650 megabytes, que era o que um CD comportava. Você mandava a lista de volta para os caras gravavam aqueles programas no CD, e alguns deles tinham um acabamento bacaninha, eles imprimiam uma capinha pro CD e imprimiam um papel assim redondo para ficar no CD com a lista do que tinha lá, era relativamente sofisticado até. E aí eles ou deixavam na sua casa ou te mandavam pelo correio, né? E eu também comprei vários joguinhos nesse sistema, eu era muito novinho. Eu lembro que nessa época, eu devia ir nesse negócio dos CDs comprados pelo Mirk, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu tava trabalhando pela primeira vez na vida, eu digitava trabalhos, cara. Isso é assunto para outro vídeo, inclusive. Eu com um amigo meu, a gente botava cartazes nas faculdades oferecendo serviço de digitação de trabalhos. Os caras davam pra gente o manuscrito, a gente digitava, imprimia e dava pra ele que eles pudessem entregar para seus professores, né? Eu fiz um dinheirinho nessa época e com esse dinheiro eu tava comprando esses CDs piratas de jogos, né? Eu era muito novinho e tal.
Nessa época não existia nenhuma preocupação ética de que se aquilo que a gente tava fazendo era errado ou não. Era um moleque com um pouco de dinheiro, queria jogar GTA e Age of Empires 2 e falei, foda-se, comprei o joguinho lá do maluco, né? O que mais que tinha? Inclusive, uma boa lembrança. A gente tá falando desse negócio de a conexão cair e o arquivo ficar incompleto e tal. Foi justamente nessa época de baixar joguinhos completos na internet que eu conheci o Get to Right, que era um gerenciador de downloads que eu acho que talvez nem exista mais hoje em dia, né? Porque a gente meio que não precisa mais disso. Alguns anos mais tarde, com conexões mais rápidas, a gente começou a piratear filmes pelo torrent, né? Filmes e séries, né? Que é uma que eu acho que muitas pessoas ainda fazem. Eu abandonei o hábito de piratear filmes na internet quando chegou o Netflix e a Apple TV, que eu acho mais... não é nem questão ética, eu não vou dizer que eu sou mais moralmente correto que o cara que baixa, nem isso, é porque eu tenho um preguiça hoje em dia de navegar e achar o torrent, aí baixar e tal. Eu acho muito mais fácil assistir o que está disponível no Netflix. Se não está no Netflix, aí eu vou e alugo na Apple TV. Normalmente não é questão de ser caxias nem nada, é porque eu virei preguiçoso, então pra mim... Como essas funções, esses serviços me oferecem um modo mais fácil de acessar o conteúdo, eu acabo preferindo eles. Agora, como eu falei, duas piratarias que eu ainda pratico e eu vou explicar por quê. São duas piratarias relacionadas à leitura. São livros que eu pirateio pra ler aqui no meu e-reader, né, que é o Kobo Mini, que eu recomendo pra caralho, que a Kobo, pelo que eu entendo, recentemente descontinuou, que é uma pena. Eu prefiro o Kobo Mini porque ele é muito pequeno, eu vou te mostrar aqui. E não fica achando que isso aqui é um vídeo pago pela Livraria Cultura ou pela própria Kobo, porque eu já fiz um vídeo pago por eles, eu vou colocar o link aí na descrição, onde eu resenho esses aparelhos. Aqui eu tô falando porque eu sempre fui fã mesmo do aparelho. Esse é o Kobo Mini, ele é pequenininho, como você pode ver. Eu tenho todos aqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho dois Kobo Touches aqui também, eu acho. Não, esse aqui é o Glow. Eu tenho dois que estão descarregados porque eu não uso mais, aí passou muito tempo, a bateria morreu. Morreu não, descarregou, né? Eu tenho dois aqui que eu não uso com muita frequência porque eles são maiores. Eu uso o Kobo Mini porque ele é tão pequenininho, ele cabe no bolso do jaleco, eu posso usar ele no trabalho. Mas voltando ao assunto, as piratarias que eu ainda pratico, né, são de livros, eu ainda baixo livros por torrent e tal, e quadrinhos, serviço em quadrinhos que eu leio no meu iPad, né? Eu compro quadrinhos físicos ainda, como eu posso mostrar aqui um pouco, sei lá, um quadrinho do Amazing, do Homem-Aranha de capa dura e tal, e inclusive os quadrinhos aqui, eu não sei se o quadrinho em capa dura no Brasil, eles chegam aí da mesma forma, mas ele tem essa capinha aqui que é esqueci qual é a função disso aqui, eu acho que é pra proteger de poeira, sei lá o que é, aí você pode tirar, e aí o quadrinho, olha que foda, ele fica tipo um livro mesmo, tá ligado? É muito mais elegante, eu diria, e mais discreto também, que você tá lendo no ônibus, sei lá, ninguém realmente sabe o que você tá lendo. Mas enfim, eu ainda compro muito quadrinho físico, mas eu também baixo vários quadrinhos de torrent. Eu vou explicar por quê. Vamos começar com os livros, né? A maioria dos meus autores favoritos já morreu, infelizmente, né? E inclusive uma curiosidade que me foi apontada através do Twitter. Os meus 3 autores favoritos morreram com a mesma idade. O Michael Crichton morreu com 66 anos, o Monteiro Lobato também morreu com 66 anos, e o Tom Clancy, mais recentemente, também morreu com 66 anos. Quando me apontaram essa curiosidade, não sei como é que o cara percebeu isso, eu fiquei muito surpreso. Mas enfim, por que eu baixo livros? E não todos, tem livro que eu compro na lojinha virtual do Kobo, mas tem muito livro, acho que mais livros eu acabo baixando. Como eu falei, a maioria dos meus autores favoritos já morreu, e isso é o meu ponto de vista. Eu não tô legalmente nem moralmente certo com isso, mas o meu ponto de vista é que o cara que realmente escreveu os livros que eu gosto, o cara que escreveu Jurassic Park, o cara que escreveu Rainbow Six, o cara que escreveu Viagem ao Céu, esses caras já morreram já faz um tempo. Eles que tiveram de fato o trabalho de produzir a obra que eu gosto, o conteúdo que eu gosto, eles morreram, né? Não foi a família deles ou o editor deles que produziu aquele conteúdo, né? Foi o cara que morreu. Logo, quando eu compro um livro de um cara que morreu, eu não estou realmente recompensando o trabalho do artista. Eu estou dando o dinheiro para pessoas que estão simplesmente lucrando com a obra dele. Eu sei que de uma certa forma essas pessoas ainda estiveram lá ajudando a produzir, influenciaram, mas a meu ver, o maior merecedor desse dinheiro jamais vai recebê-lo. Então, a meu ver, e como eu já falei, eu admito que isso não é a interpretação legal correta, eu posso, entre aspas, baixar livros de atores mortos, porque, como eu falei, quem é que eu tô realmente lesando? O morto, o defunto? Ele vai fazer o que com o dinheiro? O outro material que eu ainda pirateio hoje em dia, como eu já mostrei, são os quadrinhos. Agora, por que eu pirateio o quadrinho? Isso foi uma decisão recente. Há algum tempo existia, na verdade não existe, né? Mas por que eu tô falando há algum tempo? Existe um aplicativo chamado Comixology, que é um serviço mais ou menos como o iTunes, né? Até no visual. Você entra, tem várias capas de quadrinhos, tem promoções aqui, você deveria checar esse quadrinho, aí tem umas dicas lá de que você deveria ler e tal. E você pode clicar no quadrinho, ver um preview rápido, comprar, ele baixa na hora, você já lê no próprio aplicativo. Funcionava
perfeitamente, assim, dava gosto de você comprar. Às vezes eu nem tava a fim de comprar, mas eu entrava lá, ficava navegando, achava um quadrinho que eu achava curioso, falei, vou comprar isso só pra ver como é que é, né? Achava foda pra caralho, era a minha forma favorita de comprar quadrinho, muito mais cômodo do que entrar no carro e na puta que pariu, ficar rodando uma loja pra procurar o quadrinho que eu quero, né? Que às vezes nem tem o quadrinho que eu quero. O Comixology tinha tudo. O que que acontece? A Amazon comprou o Comixology recentemente e por causa disso, nos aparelhos iOS, ela mudou a forma como os quadrinhos são comprados. Agora você não pode mais comprar o quadrinho no aplicativo. O aplicativo só serve pra ler o quadrinho. Você tem que sair do aplicativo, entrar no navegador, logar no navegador, comprar o quadrinho, sincronizar a sua conta e depois voltar para o aplicativo para ler. Teve uma confusão na internet, muitas pessoas, tanto usuários como as publicadoras de quadrinhos acharam uma mudança horrível, a Amazon só fez isso. A Amazon tocou foda-se para a experiência do usuário, só fez isso para que ela não tivesse mais que pagar a taxa da Apple por ter transações acontecendo dentro do ambiente da Apple, né? Como leitor, como fã de quadrinho, como consumidor do Comixology, eu fiquei puto pra caralho e eu decidi daí pra diante voltar a baixar os quadrinhos, os que eu não compro, porque eu não consigo compactuar com a decisão de uma empresa que tocou foda-se pros consumidores só pra lucrar um pouquinho mais. Isso é uma péssima mentalidade, uma mentalidade que eu não suporto com o meu dinheiro suado, então eu falei, não, eu vou continuar comprando quadrinho quando eu vou na loja e tal, porque eu gosto muito da mídia, né, eu gosto da indústria, mas quando tem um quadrinho que eu só ouço falar e eu quero só ver como é que é, porque eu não vou comprar um encadernado e eu só compro encadernado. Eu não vou comprar um encadernado de um personagem que eu nunca ouvi falar, de uma história que eu não sei se é boa. Então eu baixo o primeiro fascículo, eu leio no iPad, às vezes eu vou lá e compro o encadernado, ou às vezes simplesmente eu falo, não gostei, deixa pra lá. Novamente, como no negócio dos livros, não é uma justificativa perfeitamente moral e ética, definitivamente não é legal, né, do ponto de vista jurídico da coisa, mas é a forma como eu, como consumidor, me comporto. Continuo comprando quadrinhos, continuo, mas se não fosse a Amazon ter cagado do Comixology, eu teria continuado. Quadrinhos seria mais uma coisa da minha lista de pirataria que eu não estaria mais pirateando. Agora eu quero saber de você, o que você ainda pirateia? Eu tenho muita coisa que eu nem falei, tem jogos, né, porque por causa do Steam e tal, o girlgames.com que vende jogos antigos, a pirataria de jogos também, pelo menos eu percebo nos meus círculos, baixou um pouquinho, né? Tem pirataria de pornografia, né, que eu acho que pouca gente hoje em dia, na nossa geração, pouca gente realmente gasta dinheiro com site de putaria. Se você gasta dinheiro com site de putaria, cola aqui nos comentários que eu tô curioso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, como sempre, clica no joinha, isso me ajuda pra caralho. Tem vídeo aqui quase todo dia, então se inscreve aí e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu sou o patrão do Easy Nobre! Quase que eu esqueço. Lá no meu site, o hbdia.com, eu escrevi um texto falando sobre lendas urbanas clássicas que eu no caso, eu fui evangélico por muitos anos, a gente ouvia falando nas igrejas, né, que histórias mirabolantes que as pessoas inventavam, repassavam sobre milagres que, assim, desafiam o senso crítico e a suspensão de descrença. O nome do texto é Acharam a Arca de Noé e Outras Lendas Urbanas Evangélicas. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de uma dessas. Especialmente a primeira da lista, eu tenho certeza que você já ouviu falar. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.